Dia 11. Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: Deixe a sua terra, os seus parentes e a casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrar. Farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e tornarei o seu nome famoso. E você será uma bênção para muitos. Abençoarei aqueles que abençoarem você. Amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. E por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Então, Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló também foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Abraão levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens e escravos que tinham acumulado em Harã. Partiram para Canaã e lá chegaram. Abraão percorreu a terra de Canaã e chegou perto de Siquém, onde acampou junto de um carvalho em Moré. Naquela época, os cananeus habitavam aquela terra. Então, o Senhor apareceu a Abraão e disse: Vou dar essa terra aos seus descendentes. E Abraão construiu ali um altar para lembrar o aparecimento do Senhor. Depois saiu daquele lugar e prosseguiu em direção à região montanhosa a leste de Betel. E ali montou o seu acampamento, ficando em Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e orou a ele. Mais tarde, saiu dali, seguiu viagem, indo sempre em direção ao Negueb. Naquela época, houve uma fome terrível em toda a região, e Abraão desceu ao Egito, ficando algum tempo ali, pois a fome era grande. Quando estava chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: Você é muito bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer: Essa é a mulher dele. Vamos matar o marido para ficar com ela. Por isso, diga que é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e a minha vida seja poupada. Mal chegaram ao Egito, os egípcios repararam grande beleza de Sarai. Os homens da corte do faraó viram Sarai e lhe falaram da beleza dela, e ela foi levada ao seu palácio. O faraó tratou bem Abraão por causa dela, dando-lhe ovelhas e bois, jumentos, servos e servas e camelos. No entanto, o Senhor puniu o faraó e a sua casa com pragas terríveis por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e perguntou: O que você fez comigo? Por que não disse que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que tomei Sarai como esposa. Aqui está sua mulher. Leve-a embora com você. Em seguida, o faraó deu ordens para que providenciassem a partida de Abraão. Assim saíram Abraão e sua mulher com tudo o que possuíam. Mateus capítulo 11. Quando Jesus tinha acabado de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, saiu pregando nas cidades da região. João Batista, que agora estava na prisão, soube de todos os milagres que Cristo estava fazendo e, portanto, enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: O Senhor é realmente aquele que nos estamos esperando? Ou devemos continuar esperando algum outro? Jesus lhe disse: Voltem a João e contem-lhe os milagres que vocês me viram fazer. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são sarados, os surdos ouvem, os mortos são levantados para a vida, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Quando os discípulos de João tinham ido embora, Jesus começou a falar a respeito de João às multidões. Quando vocês saíram ao deserto, o que vocês esperavam ver?
uma cana agitada pelo vento, ou vocês estavam esperando ver um homem vestido com roupas finas? Ora, quem se veste assim vive como um príncipe nos palácios reais. Ou o que foram ver? Um profeta de Deus? Sim, e ele é mais do que um simples profeta, porque João é o homem de que está escrito. Ouçam, vou enviar o meu mensageiro que irá antes de mim. Ele vai preparar o caminho diante de vocês. Na verdade, de todos os homens que já nasceram, nenhum foi tão grande como João Batista. E, no entanto, até o menor no reino dos céus será maior do que ele. E desde o tempo em que João Batista começou a pregar e batizar até agora, multidões ansiosas vão abrindo um caminho em direção ao reino dos céus. Toda a lei e os profetas profetizaram até que apareceu João. E se vocês estão dispostos a aceitar o que eu quero dizer, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viriam. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Que direi ao seu respeito desta nação? São como crianças que estão sentadas nas praças e dizem aos seus amiguinhos: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não se alegram. Então, cantamos músicas de enterro, vocês não ficam tristes. Por que João Batista não bebe nem vinho e muitas vezes jejua? Então vocês dizem: ele está dominado por um demônio. Veio o Filho do Homem participando da festa, comendo e bebendo, e vocês se queixam. Vejam, este homem é um comilão e beberrão, um homem que vive andando por aí com cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria pode ser comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a clamar contra as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, porque elas não se haviam voltado para Deus. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que eu realizei entre vocês tivessem sido realizados em Tirão e Sidom há muito tempo, aqueles povos teriam se arrependido, vestindo roupas de pano de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo a vocês, Tiró e Sidom estarão em melhor situação no dia do juízo do que Corazim e Betsaida. E você, Carfanaum, embora altamente honrada, descerá até o inferno, porque se os admiráveis milagres que eu operei aí tivessem sido realizados em Sodoma, aquela cidade existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês, a situação de Sodoma será melhor do que a sua no dia do juízo. E Jesus fez esta oração: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, porque o Senhor escondeu a verdade daqueles que se julgam sábios e instruídos, e a revelou às crianças. Sim, Pai, porque foi do seu agrado fazer isso desta forma. Toda a verdade foi confiada a mim por meu Pai. Só o Pai conhece o Filho, e o Pai é conhecido somente pelo Filho e por aqueles que veem o Filho o que quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Neemias, capítulo 1. História da vida de Neemias, filho de Acalias, escrita por ele mesmo. No mês de Quisleu, no 20º ano de Artaxerxes, rei da Pérsia, enquanto eu estava no palácio na cidade de Suzã, um dos meus irmãos, chamado Anani, veio me fazer uma visita.
em companhia de alguns homens que haviam chegado de Judá. Na conversa que tive com eles, procurei saber como iam as coisas em Jerusalém. Como estão os judeus? Restaram aqueles que voltaram do cativeiro? E como está Jerusalém? Perguntei a eles. Eles responderam: as coisas por lá não andam nada boas. Os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província de Judá passam por grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém ainda estão derrubados e as suas portas estão destruídas pelo fogo. Quando ouvi o que eles disseram, sentei-me e chorei. Na verdade, durante alguns dias eu não quis saber de comer, pois passava o tempo orando ao Deus dos céus. Então clamei: ó Senhor, Deus dos céus, grande e temível que guarda a aliança e é misericordioso com aqueles que o amam e obedece aos seus mandamentos. Que os seus ouvidos sejam atentos e os seus olhos abertos à oração que o seu servo está fazendo noite e dia em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confesso que nós, os israelitas, temos pecado contra o Senhor. É verdade, eu e meu povo temos pecado. Com os nossos atos temos pecado de forma perversa contra o Senhor. Não temos obedecido aos mandamentos e às leis que o Senhor nos deu por intermédio do seu servo Moisés. Por favor, lembre-se do que disse ao seu servo Moisés: se vocês pecarem, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, mesmo que sejam espalhados como escravos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, eu os trarei de volta para este lugar que escolhi para ser adorado. Nós somos os seus servos, nós somos o povo que o Senhor resgatou com o seu grande poder e seu forte braço. Ó Senhor, por favor, que os seus ouvidos estejam atentos à oração deste seu servo. Ouça também as orações dos servos que têm prazer em honrar o seu nome. Ajude-me para que eu hoje seja bem-sucedido e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu trabalhava como copeiro do rei.